Cheguei na casa da minha ex-sogra para lavar e escovar o cabelo da minha ex-cunhada, que tá acamada, e encontrou minha ex-sogra com o joelho inflamado, mancando, indo lavar o banheiro. Eu falei, não, pode deixar que eu faço. Então, eu já comecei limpando, lavando lá os pratos, já diminui bastante lá na pia. Vou dar uma ajeitada aqui na sala, esse outro quarto eu não vou mexer, meu menino que dorme nele, ele arruma depois. E vou limpar esse chão que tá cheio de lama, organizar as coisas. Vou lavar o outro banheiro de dentro de casa e limpar o quarto dela também. E a cozinha que tá precisando de um trato maior. E amanhã eu volto aqui pra arrumar o cabelo da minha ex-cunhada.
E assim deixei o banheiro cheirosinho. Esse quarto que fica com o banheiro dentro é bem pequenininho, só fiz mesmo passar um pano e organizar. E limpei a sala, tá tudo cheirosinho. Eu faço isso com o maior prazer. Quem não prestou foi o filho dela, ela é maravilhosa comigo. Minhas ex-cunhadas também continuam a mesma amizade, nada se mistura e eu faço com prazer. Não consegui arrumar o cabelo da minha ex-cunhada, só vou arrumar no outro dia. Como eu vou trabalhar pela manhã, eu já prometi a ela que à tarde eu venho. Aí eu vou vir arrumar o cabelo dela e venho fazer também um cuscuz, que minha ex-sogra ama meu cuscuz temperado. Então eu vou fazer tudo isso amanhã, porque já tá no horário de eu ir trabalhar. Minha ex-cunhada me pediu pra cozinhar um frango pra ela, que ela tava louca pra comer um franguinho cozido. Aí minha ex-sogra pediu, né, pra eu fazer. Eu falei, não, claro que eu faço. Fiz uma saladinha. Olha pra essa cozinha cheirosinha, arrumadinha. Limpei a geladeira por fora, que tava cheio de gordura. Tá bem brilhosa. Olha pra esse chão, brilhando, tudo organizado. Eu faço com o maior carinho. E se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, deixa um like e comenta aí o que é que vocês acharam. Eu amo chegar e somar na vida das pessoas. Fiz o temperinho que ela queria, do jeito que ela queria. Essa carne eu fiz pro meu filho comer, que não quer frango cozido. E ficou tudo perfeito. Cozinhazinha. E está uma delícia.